Oi pessoal, queridos e queridas que me seguem aqui nesse canal, que me seguem no Instagram. Eu já tô para fazer esse vídeo já há algum tempo e hoje eu separei um tempinho, tô aqui no meu trabalho e esse vídeo é para contar para vocês a minha história com o curso em Milagres, né? Como essa história começou. Bom, essa história começou em 1998, quando eu comecei a fazer a minha primeira terapia, né? Eu comecei a fazer uma terapia que era chamada terapia de renascimento, um tipo de psicoterapia inovador que misturava a psicologia com espiritualidade, que sempre foi o que eu gostava, sempre foi o meu hobby, digamos assim. E essa terapia de renascimento envolvia um processo de fala e de respiração. Então você ia para a sua terapia e respirava durante meia hora, 40 minutos, e uma respiração específica chamada respiração de renascimento, que foi criada, né, essa técnica foi criada por um americano chamado Leonard Orr, e eu comecei a fazer essa terapia, né, e foi a minha primeira psicoterapia, e foi uma terapia, assim, muito importante na minha vida, foi um divisor de águas na minha vida, foi realmente maravilhoso. E aí, lendo os livros do Renascimento, né, tinham 3 autores muito importantes naquela época, em 1998, que eram o Leonard Orr, a Sondra Rey e o Bob Mandel, que inclusive eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e fazer trabalhos com ele, quando ele veio ao Brasil. E o Leonard também, eu tive com o Leonard em 2001, num retiro espiritual de uma semana que foi estupendo. E, bom, nesses livros de renascimento que explicavam a terapia de renascimento, a terapia de renascimento diz que você precisa voltar ao momento do seu nascimento para perceber quais as crenças que você adquiriu no seu trauma de nascimento, curar essas crenças e liberando essas crenças você vai deslanchar a sua vida, você vai soltar a sua vida, desamarrar. E realmente é um processo muito transformador. Inclusive a terapeuta que me acompanhou, ela se chama Yara de Lima, e ela tem um canal no YouTube que chama-se Yara de Lima Terapias. Então depois, quem quiser saber mais sobre o processo de renascimento, eu aconselho o canal dela. Bom, aí esses autores, eles tinham vários livros maravilhosos sobre o processo de renascimento, sobre as crenças para cada tipo de nascimento, enfim. E em vários livros sobre renascimento se falava de um curso em milagres. Né? Assim, vários livros. Eles falavam de um curso em milagres, de como as reuniões de um curso em milagres eram transformadoras, de como tinha sido transformador para eles ler o livro. E aí eu falei assim, eu tenho que encontrar esse tal de um curso em milagres, né? E a internet estava chegando no Brasil, eu estava no meu penúltimo ano de faculdade, eu dava aula particular, ganhava muito pouco, tinha muito pouco dinheiro, e eu descobri onde comprar o livro, né? Vocês sabem que eu sou carioca, eu moro no Rio de Janeiro, e eu descobri que eu tinha que ir na Fundação para a Paz Interior, que era na Gávea, se eu não estou enganada, na casa da Lilian Paz, né? A gente comprava o livro com a Lilian Paz, que foi a pessoa que traduziu o curso em milagres para o português. E aí eu juntei dinheiro durante alguns meses, né? O livro era muito caro, era alguma coisa naquela época como se fosse talvez uns 350, 400 reais, talvez até mais, uns 500 reais. Era o livro, só tinha a versão encadernada, aquela bonita. E aí eu fui, juntei o dinheiro durante alguns meses, fui na Gávea, né? Marquei, liguei para lá antes, avisei que eu ia comprar o livro, cheguei lá e comprei o livro. E recebi junto com o livro um papelzinho amarelo com informações sobre os grupos, um jornalzinho dentro do livro. Bom, a partir desse dia, o livro virou meu companheiro inseparável, né? Só que eu lia e não conseguia entender nada. Entendia muito pouco. Mas eu me conectava com aquele livro no nível do coração. Então, qualquer dúvida que eu tinha, qualquer dilema que eu tinha, eu abria um curso em milagres para pedir uma resposta.
E eu passei por algumas situações, que eu não vou falar aqui, não vou contar aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu passei por 2 momentos decisivos na minha vida, em que realmente eu não sabia o que fazer, né? E eu pedi orientação para o curso em Milagres e falei, meu Jesus Cristo, me mostra qual é a decisão que eu tenho que tomar, eu vou abrir aqui esse livro e você precisa me responder. E eu abri. E as orientações foram de uma clareza, assim, bizarra, sabe? Foi uma coisa, assim, bizarra, a clareza das mensagens. Então eu vivia com o livro. Vivia com o livro para lá e para cá, lia, não entendia nada, lia o que escreviam sobre, aí entendia um pouco. Aí, enfim, mas vivia com o livro. Era inseparável com o livro. Mesmo não entendendo nada, eu vivia com o livro por perto, né? E li muitos outros textos a respeito de Um Curso em Milagres e tentava, obviamente, fazia um esforço grande para entender o que o livro falava, mas eu sabia que eu precisaria que alguém me explicasse. Bom, passaram-se 6 anos. Quando foi em 2004, eu tive um relacionamento, que foi um relacionamento breve, mas foi um relacionamento muito intenso. Eu fiquei muito apaixonada pelo rapaz, enfim, e a coisa não deu certo, né? Era meio que assim, era uma situação que realmente não tinha muito como ir adiante, mas eu estava muito apaixonada e quando a história terminou, eu fiquei muito mal, muito mal. Isso foi no início de 2004. Eu fiquei muito mal. Eu fazia terapia, tinha uma terapeuta muito boa, já não era mais Renascimento nessa época, mas eu fiquei muito mal. E eu, depois de alguns meses, eu percebi que eu estava meio que num estado de depressão por conta do fim daquele relacionamento. Eu demorei um pouco para me dar conta disso, mas eu me dei conta. Aí, quando foi mais ou menos em outubro de 2004, eu entrei numa livraria. Eu tinha mania de passar na frente de livraria e entrar para ver o que achava, o que eu achava de interessante. E aí eu entrei nessa livraria ali no Largo do Machado, eu acho que era a livraria Martins Fontes, no Largo do Machado, para dar uma olhada. E eu encontrei o livro Um Retorno ao Amor, da Marianne Williamson, que eu sempre quis comprar, sempre tinha tentado achar, porque eu sabia que era uma grande referência de Um Curso em Milagres, eu nunca tinha lido nada da Marianne. E o livro a edição estava esgotada. E aí eu entrei na livraria, tinha uma edição nova. E eu imediatamente comprei o livro. Levei o livro para casa e assim foi a resposta a todo o meu dilema, né? Porque inclusive em vários capítulos de Um Retorno ao Amor, a Marianne, ela se reporta, ela fala de relacionamentos amorosos, né? De relacionamentos homem-mulher. E, enfim. E aquele livro mexeu profundamente comigo. Foi uma transformação espiritual ler Um Retorno ao Amor. Eu recomendo a todos que puderem ler Um Retorno ao Amor. É uma bíblia para quem gosta de Um Curso em Milagres. E para quem não gosta também. É um livro assim estupendo. E aí eu me lembro que eu fiz uma prece, sabe? Eu rezei e falei assim, meu Deus do céu, eu preciso de um professor que me ensine Um Curso em Milagres. É isso aqui que eu quero aprender, isso aqui é o caminho espiritual da minha vida. Meu Deus, me manda um professor. Isso foi lá para outubro de 2004. Quando foi em 2005, eu fui passar um carnaval na casa de uma grande amiga e também terapeuta de renascimento, a Eliane Brasil, em Patidolferes. Eu fui passar o carnaval com ela lá. E quando eu cheguei lá, eu comecei a comentar com ela que eu estava com algumas questões nas minhas relações familiares e que eu estava querendo fazer uma constelação familiar. Eu já tinha feito várias. Eu comecei a fazer constelação familiar em 99, quando a constelação chegou no Brasil, com uma das pioneiras, que é a Selma Vilaverde, que hoje em dia está bastante famosa, com constelação aqui no Rio de Janeiro, né? A Selma Vilaverde, a Yara de Lima e a Eliane Brasil, todas trabalhavam juntas com outras 3 terapeutas, num espaço de terapias maravilhoso, de terapias alternativas em Botafogo, chamado Mahadev. E lá o Mahadev era a minha segunda casa, eu vivia lá.
né? Elas faziam workshops, a gente ia, era realmente muito, muito, muito maravilhoso, porque tudo que estava chegando de novo, elas trouxeram para o Rio de Janeiro, elas foram pioneiras aqui no Rio de Janeiro e no Brasil também. Bom, aí eu fui passar esse feriado lá, o carnaval, e comentei com essa minha amiga, e ela falou para mim, eu tenho uma pessoa para te indicar, a Cida Rabelo. A Cida é uma pessoa que é muito indicada para mim, se fala muito bem a respeito da Cida, meus clientes falam super bem dela, vai fazer a constelação familiar com a Cida. Aí quando eu voltei para o Rio, eu liguei para a Cida, e a Cida falou para mim, ela fazia a constelação de um final de semana inteiro, aliás, acho que ainda faz, e ela falou para mim, eu tenho grupo esse final de semana, você quer vir? Aí eu falei, eu não sei se eu tenho dinheiro e tal. Ela falou, não, pagamento a gente resolve. Se você não puder me pagar agora, você me paga depois. Aí eu falei, então tá, eu vou. Aí a constelação era sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, 10 pessoas inscritas, as 10 pessoas constelando, uma constelando a história da outra. Aí eu fui, cheguei lá, encontrei uma mulher muito bonita, muito elegante, muito simpática, muito... Enfim, e fizemos a constelação e a constelação foi maravilhosa, estupenda a constelação, eu adorei. Saí do final de semana assim muito, muito, muito feliz. A minha conexão com a Cida foi imediata, foi assim de coração, muito imediata. Na hora que eu a vi pela primeira vez que ela apareceu, né? Eu adorei ela, me encantei com ela. E aí no final da constelação, ela falou assim para mim, olha, eu tenho um grupo que eu faço leituras às terças-feiras à noite. E eu queria convidar você para ir. São leituras gratuitas de um curso em milagres. Você quer ir? Aí eu falei, nossa, Cida, que maravilhoso. Eu sou estudante de um curso em milagres já desde 98. Né? Já faziam 7 anos, né? Em 2005. E aí ela falou, então tá, eu te espero lá na terça-feira. Aí eu fui. Falei assim, bom, eu adorei ela, me conectei com ela, vou lá experimentar. Aí eu fui. Quando eu cheguei, eu adorei. Falei assim, aqui é o meu lugar, me encontrei. E essa relação, ou melhor, esse treinamento com a Cida, toda semana a gente tinha aula, à noite, toda terça-feira à noite, acho que começou na quinta e depois passou para terça-feira. Esse contato com a Cida durou de 2005 até 2014, quando ela teve que parar por razões pessoais, ela teve que parar o grupo e ela estava sem tempo, estava com uma filha pequena e aí ela teve que parar o grupo. E quando a gente parou, eu perguntei para ela, eu falei, eu quero muito ensinar. Você acha que eu tô pronta? E ela me respondeu, falou para mim assim, não, tranquilo, se é o que o seu coração está pedindo, então vai em frente. E aí eu montei um grupo de leituras na minha casa e comecei a ensinar. Esse movimento não durou muito, porque logo depois eu tive um problema de saúde e eu tive que parar. Então eu fiquei depois tentando buscar lugar para fazer as leituras, mas não consegui. As leituras da Cida sempre foram gratuitas. A gente eventualmente pagava uma taxa ridícula para ajudar no aluguel, mas a Cida sempre fez as leituras gratuitas e eu não consegui um espaço que me desse uma condição de fazer as leituras gratuitas, né? Mas aí, voltando à história do papel amarelo dentro do livro, né, vejam bem, eu comprei o livro em 1998 e comecei as aulas com a Cida no início de 2005. E um belo dia, folheando o meu livro, lá mexendo no meu livro, lá já estava estudante, já estava entendendo tudo, já abri o livro, já entendia muita coisa, e eu peguei aquele papel amarelo. E eu vi que isso deve ter acontecido, sei lá, talvez uns 2 ou 3 anos depois que eu comecei a fazer aulas com a Cida. E aqui eu tenho que dizer também que quando a Cida não dava aula por viajar, por não poder, eu ia fazer aula com a Ana Sharp, que dava aula em São Conrado. A Ana Sharp foi a professora da Cida e foi uma das pessoas que introduziu o ensinamento de um curso em milagres no Brasil.
também acho que tem um canal no YouTube, a Ana Sharp, ela é bem famosa, ela trouxe muitas coisas, ela escreveu um livro sobre o Caminho de Santiago de Compostela, enfim. E aí, quando a Cida não estava disponível, eu ia e fazia aula com a Ana Sharp. Era raro, né? A Cida era muito difícil da Cida faltar. Mas quando a Cida não ia, eu ia fazer aula com a Ana Sharp, que também tem uma abordagem muito interessante. E aí o que acontece? Esse papel amarelo, né, que eu achei no livro, ele tinha uma lista. Olha só, gente, olha só isso. Ele tinha uma lista de instrutores, de professores de um curso em milagres. Eu tenho esse papel amarelo até hoje. E lá no meio dos instrutores tinha lá Maria Aparecida Rabelo Pires, que é a Cida. E tinha lá o endereço da Cida, o telefone, o contato, tudo. Conclusão, eu tinha essa professora à minha disposição desde 1998. Eu só fui encontrar com ela no início de 2005, 7 anos depois. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu acho que o curso, ele chega nas nossas vidas quando nós estamos prontos, né? Tem um ditado árabe, dizem que é árabe, que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre sempre aparece. E eu levei 7 anos para me aprontar, para ter um instrutor de um curso em milagres na minha vida. Talvez porque eu tenha levado 7 anos para lembrar de rezar e pedir a Deus e falar, meu Deus, me mande um instrutor de um curso em milagres, né? E assim, essa foi a minha história. Até hoje, eu vou ser muito franca com vocês, até hoje eu acho o curso muito difícil. Eu sempre me refiro a outros autores que me ajudam a entender o curso, né? Eu acho que para você entender o curso, você precisa ter um professor com você te orientando. Eu até hoje acho o curso muito hermético, né? Eu conheço pessoas que dizem que para elas é fácil, que leram uma vez, leram 2 vezes e entenderam. Não é essa a minha experiência. Para mim, o curso é hermético, ele tem uma linguagem que precisa ser muito estudada, né? Eu acho que eu levava assim ao desespero nas aulas, porque eu falava assim, eu lia a frase e falava assim, o que quer dizer isso? Essa frase aqui, eu lia a frase, palavra por palavra. O que quer dizer essa frase? E eu levava ela à loucura, porque eu perguntava o tempo inteiro, né? E você vai se acostumando com a linguagem do curso aos poucos, com a nova forma de pensar, com um novo sistema de pensamento, com uma nova forma de utilizar as palavras, né? Mas até hoje, eu acho o curso muito difícil. Então, eu sempre me apoiei em outros autores, né? Marianne Williamson eu amo, eu li praticamente todos os livros dela, adoro, né? Um Retorno ao Amor, Amor Encantado, A Idade dos Milagres, Graça Cotidiana. Tem vários livros em português, tem um livro maravilhoso dela em inglês, que não tem tradução, que é sobre a questão da manutenção do peso, peso físico, né? E adoro a Marianne Williamson e adoro os autores que publicam guias de instrução para você poder fazer as leituras, poder praticar os exercícios, né? A Tina Louise Spalding apareceu na minha vida só no ano passado, com esse livro que eu tô lendo para vocês, o A Year of Forgiveness. O Kenneth Wapnick eu também leio demais, ele foi uma das pessoas que esteve junto com a Helen Schucman e o Bill Thetford, quando eles estavam, ela canalizando e ele ajudando ela a sistematizar, a montar o curso, né? O David Hoffmeister também está bastante famoso hoje. Tem também o Gary Renard, que tem um livro chamado Desaparecimento do Universo, que eu acho que já está traduzido em português. Temos agora o Paul Ferrini, que agora eu descobri que ele é um estudante de um curso em milagres. Quando eu peguei o livro eu não sabia, eu só achei fenomenal que a linguagem fosse tão semelhante, e é um curso em milagres, né? E que mais? Bom, esse rapaz que eu uso, que eu me referencio para falar para vocês dos exercícios, eu não estou me lembrando o nome dele, é um americano. Tem o John Mundy, né? Então tem muita gente muito boa que escreve sobre e te ajuda muito a entender. Mas eu digo para vocês, eu insisto nesse ponto, porque eu vejo muitas pessoas desistirem do curso porque não entendem.
Então, assim, eu acho que o pulo do gato é você ter alguém para te ajudar, um professor, né, para te ensinar. Eu não acho o curso fácil, nunca achei, hoje continuo não achando. Eu sou capaz hoje de abrir o livro, pegar algumas frases e não entender, e ter que reler, e ter que me conectar com a minha intuição para entender, ou então ter que pegar um suporte de algum autor que explique, né? Ou no caso, quando eu estava estudando, eu tinha lá minha professora à minha disposição, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa hiper bem formada, sido uma pessoa psicóloga junguiana, brilhante, com uma série de cursos de extensão, é uma pessoa de uma intuição, de uma sensibilidade absurdas, né? Enfim, e aí mais recentemente, quando foi em 2016, eu comecei a frequentar as reuniões da Seichonoye. E aí eu vi como a Seichonoye falava a mesma linguagem do curso e como a Seichonoye me ajudou a entender o curso. Aí quando eu fui estudar as coisas da Seichonoye, eu falei, gente, isso aqui é um curso em milagres explicado de uma maneira super simples. Né? O mestre Masaharu Taniguchi, que foi um mestre espiritual japonês que nasceu por volta de 1890 e morreu em 1980 e poucos, ele explica as mesmas coisas, ele fala as mesmas coisas, dando nomes diferentes, só que de uma maneira muito mais simples. O conhecimento da Seichonoye, eu diria para vocês que é universal. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer todo o estudo da Seichonoye para me tornar preletora, né, que seria o professor. Né? E aí eu estudei nos últimos 4 anos, eu fiz 4 anos de formação para me tornar preletora, mas fiz com o objetivo de entender um curso em milagres, porque o que eu queria ensinar mesmo era um curso em milagres. Então o que eu quero dizer para vocês é que daqueles de vocês que se identificarem comigo, de acharem que o curso é difícil, eu acho o curso muito difícil. Eu tenho a sensação de que eu vou passar a vida inteira para absorver o que o curso ensina. Não apenas na prática, né? Na prática, óbvio, mas na teoria também. Eu acho o curso difícil. O curso, para mim, ele tem uma linguagem hermética. Né? Eu me conecto muito com o curso através da minha intuição. Né? Então, se eu não entendo, eu falo, meu Jesus Cristo, me mostra o que eu tenho que entender aqui que eu não tô conseguindo captar. E eu recebo muitas intuições. E eu imagino que isso deve acontecer com todo mundo que pratica, tanto como estudante quanto como professor. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que é difícil. Né? Então a gente precisa ter alguém para nos acompanhar, para a gente não interpretar errado e não cair nas armadilhas do ego, nas distorções do ego. Muitas vezes o ego vai distorcer o significado de uma frase para que essa frase fique de acordo com o sistema de pensamento dele, né? E não com o sistema de pensamento do Espírito Santo. Como nós pensamos majoritariamente com o sistema de pensamento do ego, não é difícil que isso aconteça. Né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. E queria dizer também para vocês que ao longo desses 23 anos, né, são 23 anos de contato com o curso transformou a minha vida completamente. Eu me considero hoje, não foi só o curso, foram milhares de outras ferramentas, eu nunca parei de fazer terapia, eu estou sempre fazendo alguma coisa, né? Mas o curso transformou a minha vida e o curso é a minha principal referência de espiritualidade. Né? Jesus Cristo é o meu principal guia espiritual. E transformou a minha vida, é transformador, você vai ver resultado, com a prática dos exercícios é impossível não ver resultado. Né? Então eu digo para vocês que é isso, e eu desejo muito, muito, muito sucesso a vocês na caminhada como estudantes. Né? E provavelmente um dia vocês vão estar guiando também outros que saibam menos do que vocês. Porque o papel do professor é muito semelhante ao que Jesus Cristo fala do papel dele, né? Ele não diz que ele é diferente de nós, né? Ele é igual a nós, ele só caminhou um pouco mais, ele é o nosso irmão mais velho. Então, o que é um professor dos milagres? É alguém que caminhou um pouquinho mais do que você e que pode te mostrar o caminho, mas que está caminhando também, porque essa caminhada é infinita.
né? Então, assim, eu procuro praticar muito, estudar todos os dias e estudar coisas que me ajudem a compreender a mensagem do curso, né? Então, não se desanimem com o texto e leiam, mesmo sem entender. A minha sugestão é leiam. Ah, mas eu vou ler e não vou entender? Alguma coisa vai ficar registrada dentro de você, porque é como se o curso falasse com o seu inconsciente, e ele fala. Conscientemente você pode não estar entendendo, mas no seu inconsciente você está sendo tocado pelo texto. E à medida em que você progredir no estudo e no conhecimento, você vai entender conscientemente também, né? Então essa é a minha sugestão para vocês. Peguem o livro-texto e estudem, né? E eu, em breve, se Deus quiser, eu vou começar a postar aulas aqui. Mas antes de postar as aulas, eu vou fazer uma coisa para vocês que eu espero que vocês gostem, mas vai ser uma surpresa, tá? Eu queria agradecer a todos vocês que têm me seguido, me mandado mensagens carinhosas, assistido meus vídeos. Quero dizer para vocês que isso é muito importante, isso é muito encorajador. Eu nunca imaginei na minha vida ter um canal no YouTube, né? Apesar de eu ser uma pessoa extremamente extrovertida, né? E sou professora e dei aula durante grande parte da minha vida, né? Então isso para mim é fácil, é razoavelmente fácil explicar, ensinar, e também o fato de eu ser extrovertida, mas eu nunca imaginei ter um canal no YouTube e me expor dessa forma, né? Eu estou encontrando pessoas de fora do país e isso é muito gratificante. Eu agradeço muito a vocês e espero que toda essa luz do Criador, né, que chega para nós através de um curso em milagres, que você abre um curso em milagres e você vê a luz, né, através da voz por Deus, do Divino Espírito Santo. Eu espero que isso ilumine a vida de vocês, a caminhada de vocês, a mente de vocês. Estamos todos rumando em direção a desligar esse aplicativo do ego, esse sistema operacional do ego, da separação, da dor, do medo, do sofrimento, da culpa, né? E começar a funcionar nesse sistema operacional do Divino Espírito Santo, onde nos vemos unidos uns aos outros e unidos ao nosso Criador, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Depois me deem um feedback. Um beijo enorme, fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Deus quiser, nos vemos amanhã.